Esse é o Ancapso e nós vamos falar de mais uma boa notícia hoje. Olha que coisa, o Paulo Gonet agora recebeu um comunicado dos portugueses dizendo que o visto dele para os Estados Unidos foi revogado. Uai, Peter, mas o pessoal de Portugal não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Quem tem passaporte português ou passaporte italiano entra direto, sem precisar de visto. E aí eu vou explicar para vocês o que eu já expliquei no caso do Felipe Neto. Não, meu amigo, o visto você recebe na hora que você vai ali que você passa na imigração ali, que você chega do voo e passa naquela filazinha lá com passaporte, coisa e tal, o cara faz umas perguntas, ali que você recebe o visto. O visto que a gente tem que fazer aqui no Brasil é o visto prévio, a gente faz o visto prévio. Portugueses não precisam fazer o visto prévio, eles chegam ali na hora e têm o visto para entrar nos Estados Unidos. Se o seu nome tiver bloqueado de receber visto para entrar nos Estados Unidos, você não entra, meu amigo. Não quer dizer, não importa se você é europeu, português, italiano, japonês, coreano, não interessa, você não entra. Agora, o Paulo Gonet recebeu essa notícia, que é uma notícia muito boa. Essa notícia foi sugerida por Bananinha Não Tem Ombro, Heitor Quinto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês. Esse negócio, perdeu o visto, não vai poder ir mais nos Estados Unidos, não vai poder mais ver o Mickey, o Pateta vai ficar com saudade, o Pato Donald, nunca mais vai ver o Pato Donald. Parece uma brincadeira esse negócio, mas eu já falei para vocês, essas pessoas se importam sim em entrar nos Estados Unidos. Por quê? Porque todo mundo sabe que as principais oportunidades econômicas estão nos Estados Unidos. Esse pessoal sente isso como uma coisa ruim. Além, evidentemente, de você ter uma sanção de um país dizendo que você não é uma pessoa boa. Então, só isso, você ter o fato dos Estados Unidos ter dito, olha, você não vai ter visto porque você é um cara que violou direitos humanos no Brasil. Isso é uma coisa ruim. Muita gente tem essa ideia errada que não, cancelar visto, só cancelar visto. É só o cara não ir ver o Pateta, pô. Ver o Pateta na Disney de Paris e coisa e tal, e pronto. Né? Mas a questão não é só isso, né? Oportunidades que você tem nos Estados Unidos, você não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? Enfim, e o fato de você ter sido sancionado dessa forma dói nesse pessoal. Porque esse pessoal queria vender para o povo brasileiro a ideia de que eles estavam fazendo a coisa certa. Não, nós estamos, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia do Brasil. Não, que estamos salvando vocês. E com um negócio desse, fica mais difícil encarar isso, né? Não, peraí, você está salvando a democracia, como é que você foi proibido de entrar lá por violação de direitos humanos, né? E o fato é que isso é um problema. Aí muita gente lá aqui do Brasil, né, muitos esquerdistas, a elite aristocrática socialista de Brasília, esse pessoal está tranquilo porque todo mundo tem passaporte italiano, tem passaporte português, tem passaporte espanhol. Né? É verdade, muita gente aqui no Brasil veio de Portugal, veio da Itália, veio de vários países da Europa, então muita gente tem passaporte de outra nacionalidade. O pessoal que tem dinheiro, né? O pessoal que tem dinheiro, muitos deles têm passaportes de outras nacionalidades. Eles pensam assim, beleza, não posso tirar visto aqui no Brasil, vou entrar com meu passaporte italiano, meu passaporte português e coisa e tal. E aqui está a resposta. O próprio Felipe Neto, quando começou esse papo, né, que o Felipe Neto estava recentemente lá nos Estados Unidos, né, e aí eu avisei para vocês, ele não pode ser expulso. Depois que você entrou, que você recebeu o visto, naquele período que você informou ali, ó, vou ficar do dia tal ao dia tal, você recebeu o visto, carimbaram o seu passaporte, você tem direito de ficar aquele período, você não vai ser expulso naquele período. É lógico, se você passar do tempo, ficar mais tempo do que você disse que ia ficar, você pode ser expulso, você pode ser deportado. E em algumas outras situações também. Mas, em princípio, o Felipe Neto ser deportado seria muito pouco provável, e de fato ele não foi. Mas o que pode acontecer é ele não receber mais visto para entrar nos Estados Unidos. Isso pode acontecer ainda. Não sei se chegou a isso no Felipe Neto. Mas aí o mais engraçado é que quando estava o pessoal discutindo, não, porque o Felipe Neto pode perder o visto, pode ser proibido de entrar nos Estados Unidos, e aí tinha o pessoal da esquerda falando no Twitter, esses bolsonaristas, tudo burro, não sabe que o Felipe Neto tem cidadania italiana, e não sei, eu não sei se é italiano ou portuguesa, não sei. Tem cidadania de não ser da italiana, né, toda italiana, mas pode ser portuguesa, não sei.
Então ele não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos? Não, meu amigo, precisa de visto. Todo mundo precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Você chega ali na frente, quando você chega, desembarca do avião, você passa pela cabinezinha ali do CBP, você entrega o seu passaporte, o cara vai te perguntar um monte de coisa, o que você veio fazer aqui, quanto tempo vai ficar, cadê, se tem dinheiro para isso, não sei o que lá. E você responde as perguntas e ele vai lá e carimba. Aquilo ali é o seu visto, aquilo é o visto. O que aqui no Brasil a gente tem que fazer é visto prévio. Antes de chegar lá na cabinezinha lá, você tem que vir fazer todo o processo que tem aqui no Brasil, que tu vai, preenche aquele formulário quilométrico que tem lá no site da imigração americana e leva os documentos lá no centro de... Como é que é o nome do centro? Tem um nome lá, num lugar. Aí depois você vai no consulado, tem entrevista que você faz o consulado e coisa e tal. Então, esse processo todo é o visto prévio, que é obrigatório no Brasil. Você tem que ter esse visto prévio para chegar lá, para chegar no lugar ali do CBP, ali da cabinezinha da imigração. Ali é que vai decidir se você entra ou não entra. Aliás, não sei se você sabe, mas você pode ter o visto prévio, tudo 100%. Você pode chegar ali e o cara fala, não, não vai entrar não. E você não entra, tá? O visto é dado naquele momento ali que o cara recebe o seu passaporte, te faz as perguntas e coisa e tal. Ele ali que carimba o seu passaporte e te dá o visto. Eu não sei se tem carimbo ainda ou se é só virtual ali no computador, mas enfim. Ele que faz esse tipo de coisa, né? Então, se você tem um passaporte português, italiano, de qualquer lugar do mundo, é verdade, os portugueses e os italianos não precisam tirar o visto prévio para viajar. Mas quando chegar lá nos Estados Unidos, meu amigo, na hora, se o seu nome tiver no sistema lá, ó, não deixar entrar fulano, beltrano, cicrano. Ih, chegou, falou, proibido, não entra. Não entra. E não entra mesmo, meu amigo. E dali você volta para o Brasil. E pode ter certeza que é assim mesmo que acontece. Enfim, e o Gonê tem esse negócio. Acho que o Gonê estava tranquilo, né? E, aliás, muitos ministros do STF devem estar tranquilos por causa disso. Muita gente rica aqui no Brasil. Aqui no Brasil, praticamente todo mundo é descendente de português ou italiano. Se buscar com força, encontra ascendência portuguesa ou italiana. E aí, ele estava achando, não, tranquilo, tranquilo, vou ter cidadania italiana, pô, vou entrar de qualquer jeito. Ah, não tem visto brasileiro, mas eu entro com a cidadania italiana. Não entra não, meu amigo. Aqui, ó. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi informado por autoridades de Portugal que perdeu a facilidade de ir para os Estados Unidos usando seu passaporte português. Os americanos mandaram um negócio lá, olha só, tá na lista negra, não entra, nem tenta. Gonet tem dupla cidadania e, como português, não precisava de visto quando viajava aos Estados Unidos. Agora isso foi suspenso. Se pedir visto com passaporte brasileiro, também receberá uma resposta negativa. Não vai ver mais o Mickey, o Pateta está fora dos seus limites. Gonet foi o autor da denúncia contra o deputado estadual, o Eduardo Bolsonaro. Mas olha só, eles estão falando isso aqui agora, mas a verdade é que o Gonet já estava sancionado da vez anterior, tá? A sanção do Gonet de tirar o passaporte foi na vez anterior, foi quando foi sancionado a maior parte dos ministros do STF, também entrou nisso o Gonet, o Pacheco, entrou mais umas pessoas nessa história toda aí, o Lewandowski, entrou mais uma turma nessa leva, né? Só que o Gonet até então estava tranquilo, porque qualquer ideia dele é a ideia dos socialistas, lá dos esquerdistas. Ah, não, eu tenho um passaporte português, não preciso de visto. Eu vou para os Estados Unidos na hora que eu quiser, eu tenho um passaporte português, não preciso de visto brasileiro, foda-se, vou entrar com passaporte português. E realmente, muita gente aqui no Brasil tira o passaporte italiano. Aliás, é por isso que eles estão dificultando agora retirar passaporte italiano, né? Porque a Itália está precisando de gente, a Itália tem um problema de falta de gente na Itália, né? A população está diminuindo em muitos lugares, então a Itália quer que as pessoas vão lá para a Itália. Só que os brasileiros aqui do Brasil tiram o passaporte italiano, mas só para ficar com o passaporte italiano, não querem morar na Itália. E aí, pô, o governo italiano fala, porra, então não, pô, não vou ficar dando passaporte italiano para um monte de gente que mora no Brasil. E aí, ou seja, estão cortando essa possibilidade, né? Ainda não cortaram não, tá? Mas estão cortando essa possibilidade. De qualquer forma, você com passaporte italiano não precisa tirar mais visto brasileiro. Você pega um avião aqui no Brasil, chegando lá você bota o seu passaporte italiano, você passa. De novo, você não precisa do visto
prévio. Você chegando lá, você vai passar pela cabinezinha também ali. É até um procedimento mais simplificado, tá? Mas você passa por esse procedimento também. Se o seu nome estiver lá na lista de não deixar entrar, meu amigo, tu não entra não. O Felipe Neto, que agora, eu não sei se ele já voltou para o Brasil, está nos Estados Unidos ainda, mas quando ele voltar para o Brasil, se realmente o pessoal botar o nome dele nessa história, ah, mas ele tem cidadania italiana, ah, mas ele tem cidadania portuguesa, tem cidadania de não sei aonde. Não interessa, meu amigo. Se o seu nome estiver lá na lista lá da imigração americana, quando tu chegar lá com seu visto, sem visto, ou com passaporte não sei de aonde, vão te bloquear do mesmo jeito, né? Então, é isso daí. O Poder 360 entrou em contato com o Procurador-Geral e a sua assessoria, mas não retornou, né? Perguntou se o Goiânia gostaria de comentar esse episódio e não houve resposta do Procurador-Geral. Ou seja, pois essa é a situação, né? Não adianta ter passaporte português ou passaporte italiano. Eu não sei se o Alexandre de Moraes não tem também. É possível que o Alexandre de Moraes tenha também. Como eu falo para vocês, tirar o passaporte português ou italiano, se você tem ascendência portuguesa ou italiana, é chato, tá? Não é simples não, tem que contratar advogado, tem que fazer busca de certidão de nascimento, de ascendência, coisa e tal, mas não é uma coisa absurda. E o pessoal que tem dinheiro, né, vai lá e faz, né? Então, muitos desses ministros podem estar tranquilos com isso. Sei lá, Carmen Lúcia, o Fachin, enfim, não, a gente tem cidadania italiana, beleza, eu entro nos Estados Unidos. Não, não entra não, meu amigo. O visto é na hora. O Gonê deixou claro isso daqui. Não importa se você tenha passaporte de outro lugar, você é uma persona não grata, você é um violador de direitos humanos. E tô para te dizer que esse pessoal tem que aproveitar enquanto ainda pode ir na Itália, ainda pode ir na Europa. Por quê? Porque no momento que a direita ganhar poder na Europa, e isso está acontecendo cada vez mais rápido, né? A gente tem visto a direita crescer muito na Europa, em muito pouco tempo vai chegar o momento em que essas sanções que os Estados Unidos estão colocando nessa cambada de idiota esquerdista aqui no Brasil, essas sanções vão chegar na Europa também. Esse pessoal, essa cambada de idiota esquerdista do Brasil, vai se ferrar na Europa também. Estão achando que vão se livrar. Aliás, igual o Gilmar Mendes, né? Que está achando que não, meu IDP fica o Instituto da Dupla Penetração fica em Portugal, não fica nos Estados Unidos. Se tiver na Lei Magnitsky, não tem problema. Meu amigo, ao contrário, os bancos portugueses, os bancos da Europa, vão cortar teu nome assim, cara. Não vão nem pensar duas vezes antes de tirar teu nome, de cancelar qualquer conta sua no exterior. Porque é lógico, eles não têm nada a ganhar com você. Mantendo uma pessoa que está na lista da OFAC, não pode, vai cortar tudo. Esse pessoal não sabe o tamanho do buraco que eles se meteram. O caminho melhor? Admitir que estão errados e resolver o problema. Acabar com esse processo absurdo contra Bolsonaro, acabar com essa lambança toda que vocês fizeram, pedir desculpa e pegar um tempo pequeno de cadeia, porque certamente vai ter processo contra essas pessoas mais adiante aqui no Brasil. Alexandre de Moraes ainda vai pegar uma cadeinha em algum momento, com o tempo. A gente vai chegar lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final.